Latifi, falando de outro assunto, mas ainda envolvendo o Palmeiras, a lesão do Paulinho está preocupando todo mundo, né? Não pela gravidade dessa vez, mas pela recorrência, né? Pelo tempo em que o Paulinho fica fora do Palmeiras desde que ele foi contratado. O quanto isso está preocupando o time alviverde? Pois é, Lu, ontem a gente deu aqui a informação sobre essa nova lesão do Paulinho. E aí, conversando com algumas pessoas que fazem parte ali do núcleo de saúde e performance do Palmeiras, que acompanham o dia a dia do jogador no CT, eu questionei sobre essa nova lesão, né? E o que eu ouvi foi que ela preocupa para a Libertadores, né? O Palmeiras já começa a disputar a Libertadores na próxima semana e o tempo de recuperação do Paulinho é de 2 a 3 semanas. Então, afetaria a preparação para a Libertadores. E aí o que eu ouvi como justificativa e por que essa lesão do Paulinho não preocupa o Palmeiras? O Palmeiras entende que essa lesão no músculo do adutor da coxa direita, ela tem relação direta com o tempo de inatividade que o Paulinho teve nesses últimos anos. Se a gente pega o jogo contra o Atlético, que foi quando ele voltou a ser titular do Palmeiras, foram mais de 400 dias depois do último jogo dele como titular no Alviverde. Então, é um número muito grande. E o Paulinho trabalhou nesse período com controle de carga, né? O Palmeiras sempre segurando ele nos processos até ele recuperar a forma física. E agora que ele retomou o nível de performance mais alto, o corpo dele acabou sentindo. E até eu consegui um bastidor dessa lesão, o Paulinho sentiu ela no treino de finalização da véspera do jogo contra o Fortaleza. Então ele estava bem para atuar, mas acabou sentindo esse incômodo. E como o Palmeiras respeita muito o corpo dos jogadores, né, acabou optando por tirar o Paulinho desse período para ele focar na recuperação. E reforçando mais uma vez, essa lesão do Paulinho não tem relação nenhuma com as cirurgias na perna direita. Essa é uma preocupação bem grande do Palmeiras, para deixar claro para o torcedor que não tem nenhuma relação com a lesão que tirou o Paulinho por tanto tempo dos gramados. O Palmeiras que joga amanhã, né, já enfrenta o Fortaleza de novo pela Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final, esse jogo que acontece às 9h30 da noite na Arena Pantanal, porque o Fortaleza vendeu o mando de campo, que tristeza que é isso, né, gente? Atrapalha demais o futebol brasileiro. Transmissão Amazon Prime, Globo, Premier e Sport TV. O Palmeiras com uma enorme vantagem, 3-0, ainda mais jogando num campo neutro, aí que fica mais tranquilo ainda. Vamos jogar a segunda vez seguida da Copa do Brasil num campo neutro, né? Jogou contra o Jacuipense em Londrina e agora contra o Fortaleza em Cuiabá. Com mais torcida do Palmeiras do que do Fortaleza. Sim, com mais torcida do Palmeiras. A gente vai falar, claro, mais amanhã sobre esse jogo que é o dia da partida. Mas ainda sobre o Paulinho, eu disse... É um momento até de você se questionar o quanto valeu essa contratação. Já dá para fazer essa avaliação, porque foi feito um contrato de 5 anos, era um contrato longo com o Paulinho, um investimento muito grande, um dos maiores da história, né, do futebol brasileiro e do Palmeiras também. E chega como... É um grande jogador, isso é indiscutível, mas é um jogador que praticamente não joga de forma recorrente e efetiva há 2 anos. Você acha que já dá para fazer essa avaliação? Bom, o Palmeiras pode se definir como vários torcedores do Palmeiras gostam de lembrar que o valor altíssimo pago por ele, cerca de 115 milhões de reais na ocasião, fora os jogadores que o Palmeiras cedeu para o Galo, né, na contratação, que aquele gol no Mundial de Clubes com a vaga do Palmeiras, o gol contra o Botafogo, pagou, né? Ele se pagou ali, Sim. Mas evidentemente tem toda a conta que não é feita, de salários, dos vencimentos dele, etc. O Paulinho é um grande jogador, como você disse, tecnicamente ninguém discute o nível dele. É um grande cara também, um personagem importante do futebol brasileiro e para o futebol brasileiro. Agora, havia um histórico de lesões do Paulinho. A maior sequência de jogos do Paulinho foi, inclusive, no Galo. Mas mesmo no Galo, a reta final toda dele é jogando no sacrifício. E, inclusive, sabendo que ele deveria parar, mas o time estava ali, reta final de Libertadores. Chegou à final da Libertadores, chegou à final da Copa do Brasil. Brigou contra o rebaixamento em 2024, escapou do rebaixamento na última rodada. E, com isso, o Paulinho ficou no sacrifício, porque deveria ter parado. E isso exigiria um tratamento maior. O Paulinho ficaria afastado por um tempo do futebol. Não se esperava que ficasse tanto tempo. Ok. Mas, além disso, antes, no Bayer Leverkusen, também o Paulinho tinha ficado um longo período afastado do futebol. E desde que chegou ao Palmeiras, no ano passado, 16 jogos, 3 gols. Neste ano, 9 jogos, 2 gols contra a Chapecoense e o Flamengo. Então, são números muito baixos para um jogador que custou o que o Paulinho custou para o Palmeiras, né? O quanto o Palmeiras investiu nele. Obviamente é uma infelicidade dele, essa sequência de lesões.
e que ele se recupere o mais rapidamente possível e consiga ter uma sequência que ele só alcançou na carreira dele no início, no Vasco e depois no Galo. Depois sofreu muito com lesões. Todos esperamos que este ciclo seja interrompido para o bem do próprio Paulinho, evidentemente. Sem dúvida. PVC, você acha que já é hora de avaliar se essa contratação deu certo ou não, ou ainda é muito no início? Não, eu acho que não adianta avaliar agora, porque ele tem contrato de 5 anos. Você vai cumprir o contrato de 5 anos com ele. A expectativa é que ele volte a jogar. Avaliar agora foi um erro ter contratado o Paulinho, você tem que pagar o salário dele até o final. Você acha que o Palmeiras teria feito essa contratação? É óbvio que o se não existe, como diz o Ancelotti, né? Se existisse, a minha avó teria rodas. O que ele falou? É isso, né? Se minha avó tivesse rodas, seria um carro. Se minha avó tivesse rodas, seria um carro. Se o Palmeiras soubesse desse histórico, teria feito essa contratação apostando neste futuro? A declaração da Leila sobre o Neymar foi na mesma época da contratação do Sim. Paulinho. Né? Então, a Leila acaba sendo cobrada porque ela disse que não contrataria o Neymar. Acho que não contratar o Neymar era um falou, acerto. né? Vocês todos vão se lembrar que ela fala o Palmeiras não é DM, né? Não é departamento médico. E tem sido, infelizmente, do Mais Palmeiras. ou menos o mesmo período da contratação do Paulinho, que também tinha um histórico de lesões. Eu acho que assim, o Paulinho tinha histórico de lesões, mas assim, o Palmeiras sabia que ele estava machucado, sabia que tinha um processo que ia acontecer e imaginava que o processo ia ser mais curto. O Latifi é minha testemunha. Quando teve a lesão do Paulinho no sábado, a gente se encontrou no domingo. Falei, não, Paulinho aparentemente, eu não sou médico, tem um desequilíbrio muscular em função do tempo que ele ficou parado, que é o que o Departamento de Saúde e Performance está dizendo. Que é relativamente comum, nos jogadores que voltam de longas lesões. Ou seja, o Paulinho está fazendo questão de dizer que a lesão dele não tem a ver com a lesão anterior, mas tem uma questão de equilibrar muscularmente para ele parar de ter lesões na sequência. E confia-se que seja isso e que o histórico de lesões diminua a partir de agora. Agora, tem um risco, claro que tem. Ele tem um contrato de 5 anos, o Palmeiras vai pagar o contrato de 5 anos dele, confiando que vai ter um jogador de altíssimo nível pelos próximos 3 anos e meio. A gente espera, né? Pelo Palmeiras, pelo Paulinho, claro, né? Pelo potencial que ele tem. Paulinho é jogador de seleção brasileira, né? Então a gente quer ver ele brilhando sempre, claro. Latifi, quem brilha e não para de brilhar é o senhor, hein? Até amanhã, amanhã é dia de jogo. Uma coisa, diga, meu amigo. Não, rapidinho, o Eudes citou essa questão envolvendo o Atlético Mineiro, né? O Palmeiras também conta esse tempo de inatividade do Paulinho desde lá do Atlético, porque desde o meio da temporada, o Paulinho, ele sentia dores, então ele basicamente infiltrava e jogava. E aí, como não tinha essa preparação para os jogos, isso também acabou afetando essa volta dele aqui no Palmeiras também. Então, é um ponto que o clube leva em consideração. Mas é só isso, Lu. Obrigado. Sim, é porque na reta final de 2024, o Atlético estava envolvido em competições muito importantes, né? Estava na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores também. Então, Paulinho foi nesse sacrifício todo para conseguir defender o clube nesses momentos. Só jogava, não treinava, porque não tinha condições de treinar por causa do esforço que ele já fazia, já estava no sacrifício. Então, na prática, ele jogava e se recuperava para outro jogo sem treinar, o que também leva a essa situação.